O doutor Jamil Cade, que é médico cardiologista, vai conversar conosco sobre arritmia. Tudo bem? Como vai? Obrigada por ter vindo. Eu Da que outra agradeço. vez tivemos um imprevisto, uma notícia de última hora e a sua participação foi adiada. Muito obrigada Eu por que ter aceito o agradeço. convite Muito de novo. obrigado. Falei seu nome direito? É Jamil Cade? Jamil Cade. Jamil Cade. Tem gente que acha que o coração bater muito rápido é problema, mas bater muito devagar também, não é? Com certeza. Você tem um limite mínimo e um limite máximo. É o compasso certo. Um compasso certo. Compasso certo. Você falou tudo, né? A gente tem uma imagem que mostra mais ou menos essa história do que é o compasso certo do nosso coração. Vamos ver. Aí, o que essa imagem nos ensina, doutor? Bem, aqui está mostrando a bradicardia. Bradicardia é quando o coração bate abaixo do necessário, do valor normal, né? Aqui está 60 batimentos por minuto. Veja, Regina, como o coração, quando bate devagar, é como a bomba está bombeando muito devagar o sangue. Então está faltando sangue nessa situação. Dá tontura? Pode dar tontura, náusea, mal-estar, desmaio, né? Tá. Então, assim, o coração ele tem uma frequência aceitável, porque ele nada mais é do que uma bomba que bombeia o sangue. Então, se a bomba está batendo 60 e ela não está abaixo de 60, ela está abaixo do recomendado. Doutor Jamil, isso vale para todo mundo? Para todo mundo. Tá. E alguns autores já recomendam abaixo de 50, o limite mínimo aceitável, 50 batimentos por minuto. Aqui é um coração normal, né? É outro ritmo. É outro ritmo, né? De 60 a 100 batimentos por minuto. Então, quer dizer, nós podemos contar os nossos batimentos durante um minuto, para quem sabe contar, logicamente, né? Através da medição do pulso. O pulso nada mais é do que a ejeção da bomba cardíaca. Então, é exatamente o número de batimentos que o coração vem fazendo. Tá. Nesse caso, 60 a 100 é totalmente normal. Quando passa de 100, o coração está muito acelerado, né? Então, quer dizer, se nós estamos em repouso ou estamos dormindo, é para o coração ficar absolutamente no valor normal. Se ele está acima de 100, ele está muito acelerado, é ataque cardíaco. Tudo isso é em repouso. Por exemplo, se eu passo por uma situação de susto, o meu coração parece que vai sair pela boca, ele está acelerado. Não, aí é normal, é fisiológico. Ah, tá. Quando nós vamos dizer se o coração é normal ou anormal, é numa situação de repouso, de tranquilidade. Então, essas situações aqui são medidas em repouso. Se eu faço uma atividade física ou eu corro, o meu coração tem que acelerar. Se ele não acelera, é problema. Aí é um problema. Então, assim, essas aferições, essas medições da frequência, elas são em repouso. Vamos ver uma outra imagem, que são sintomas comuns da arritmia. Sim, ó, palpitações são as batedeiras, né? Então, tem gente que sente o coração bater. Normalmente, regularmente, nós não sentimos o coração bater. Você está sentindo o seu agora? É que eu tenho extracístole. Você tem extracístole, mas normalmente você não sente, você só sente a extracístole. Exato. Perfeito. Então, normalmente a gente não sente. Então, se a gente tem um batimento um pouco mais acelerado, a gente pode vir a sentir, e o nome é palpitações, desmaios, tonturas, alteração mental. Por que alteração mental? Porque falta sangue no cérebro, falta oxigênio no cérebro. Então, você pode ficar confuso, torporoso, né? Esquecer coisas. Difícil, aí é um pouco mais diferente. Neurológico, né? Mas assim, se a gente fica com uma confusão mental, pode ser porque o coração está batendo muito pouco. E aí pode ser uma necessidade de melhorar a bomba. O mesmo serve para fraqueza, pressão baixa e dor no peito. A dor no peito, situações quando a gente acelera muito o coração, né? Ataque cardíaco, o que o coração faz? Ele acelera, ele tem pouco tempo de se nutrir de sangue. Então pode faltar oxigênio para o coração e pode gerar então a dor no peito. É por isso que acontece. Então são sintomas comuns de arritmia cardíacas, além, obviamente, da parada cardíaca, numa situação mais grave, até mesmo morte, que é a situação extrema e inaceitável. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutor Jamil Cade, é mito ou verdade que há arritmias breves que desaparecem espontaneamente? Sim, algumas arritmias breves podem desaparecer espontaneamente, isso é uma verdade. Nem, como você falou, as extracístoles, né? Nem toda extracístole é um problema que precisa ser tratado. Nós, indivíduos normais, temos algumas extracístoles que são aceitáveis. Você tem um valor aceitável durante 24 horas, sobretudo em pacientes que você não sente absolutamente nada. Então, nesses casos, simplesmente a gente acompanha, nada a fazer. Tá certo. É mito ou verdade que café, chocolate e refrigerante podem desregular os batimentos cardíacos? Sim, é verdade. Por quê?
café, chocolate, xantinas, eles têm estimulantes, tem muita gente que toma energético, pré-treinos, etc. Eles aceleram o coração por uma ação no sistema nervoso. Então, isso faz com que o coração fique muito mais acelerado, mesmo em condições de repouso. Aquelas pessoas que têm arritmias cardíacas, Regina, como algumas pessoas que têm algumas extrasístoles, algumas que têm alguns curtos-circuitos a mais ou a menos no coração, eles podem ter arritmias secundárias a esses estímulos alimentares. Então, para quem tem arritmia, tem que tomar cuidado. Cautela e o consumo realmente bem moderado, ou muitas vezes a gente até suspende tais alimentos. Perfeito. É mito ou verdade que síndrome de pânico e ansiedade generalizada não alteram o ritmo do coração? Isso é um mito, né? Tanto o pânico quanto a ansiedade causam alterações do ritmo. Quando eu estou assustado, preocupado, com medo, né? Isso faz com que meu cérebro faça o quê com o coração? Acelere o coração, isso é reflexo. Né? Então, isso é uma condição que a gente chama fisiológica, é esperado nessas situações. Então, a ansiedade e o pânico causam, de fato, alterações do ritmo. Então, doutor Jamil, uma condição psicológica pode afetar o meu físico? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Existem várias conexões entre o cérebro e o coração, tanto conexões neuronais quanto hormonais. Então, a gente tem várias ações que conectam o cérebro ao coração. Então, qualquer estímulo cerebral pode levar a alterações do coração, sem dúvida nenhuma. Então, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, sem dúvida nenhuma, né? Bom saber. É mito ou verdade que esforço físico durante o ato sexual pode provocar arritmia? É verdade, qualquer esforço físico pode causar arritmias pelos mesmos motivos que eu falei. Se a gente acelera o coração, uma atividade física, atividade sexual, o coração tem que acelerar. Então, indivíduos predispostos a terem arritmia, obviamente, podem desencadear pelos esforços físicos. Perfeito. É mito ou verdade que quando não tratada corretamente, a arritmia pode provocar parada cardíaca, doenças no coração e até morte súbita? Sem dúvida, infelizmente, né? Isso é uma verdade. A arritmia pode causar esses desfechos fatais. Quem nunca presenciou um jogador de futebol ou um esportista que durante o esforço tem uma morte súbita, né? Jovens, inclusive. Jovens, atletas. Então, quer dizer, não é uma condição meramente só da condição física, é também condição cardíaca. São doenças do coração que, quando você estimula muito, nesses casos você pode ter arritmias fatais e morte súbita. É seríssimo, não? Sem dúvida. É mito ou verdade que bradicardia e taquicardia podem acometer a mesma pessoa? Bradicardia quando bate abaixo. Taquicardia quando bate acima. Acelerado. Podem, sem dúvida. Acometer a mesma pessoa? Pode. Existe uma doença, Regina, chamada síndrome bradi-taque, que é exatamente isso. Então, a gente pode ter bradicardias inesperadas, com sintomas, né, e momentos de taquicardia. São disfunções da condução dentro do coração, porque nós temos um curto neuronal dentro do coração, que é como um compasso preciso, né? E quando você tem uma desregulação desse sistema, você pode ter essa síndrome bradi-taque, que é uma condição que ocorre na mesma pessoa. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente já responde. Peço um minutinho da sua paciência. Queria também não deixar de falar sobre a relação entre fumo e taquicardia. Vamos lá. Começando com a Silmara. Há 6 meses sofro de bradicardia por causa do hipotiroidismo, mas só o tratamento para a tireoide não está ajudando a controlar o ritmo cardíaco. Já seria o caso de optar pelo marca-passo? O paciente fica com muitas restrições após colocar o dispositivo? Então, Regina, aqui tem vários pontos que a gente precisa tocar no assunto. Primeiro, vamos lá. A bradicardia é um sintoma muito frequente quando se tem um hipotiroidismo. O hipotiroidismo é uma glândula que controla a frequência cardíaca. Então, antes de mais nada, ela precisa saber o quê? Se a medicação está de acordo. Adequada. O mais provável para ela, para a Silmara, é que, nesse caso, a medicação ainda esteja insuficiente. Por isso que ainda ela sofre de bradicardia. O marca-passo é uma medida extremamente extrema, somente em casos quando se tem
sintomas que justificam o implante do marca-passo. Então, se não creio que nesse caso esteja indicado. A última alternativa. Sim, e eu creio que nesse caso talvez não esteja tão indicado porque ela tem uma causa para a bradicardia, né, que é o hipotiroidismo. Agora, quando se implanta o marca-passo por qualquer outro motivo, o paciente não fica com restrição nenhuma. Hoje, cada vez mais, o marca-passo ele é muito menor. Ele tem... Qual o tamanho do marca-passo, doutor? É extremamente pequeno. Tamanho do seu microfone, por exemplo? Não, talvez um pouquinho maior que uma caixa de fósforo. Né? Ainda continua sendo um dispositivo considerável. Mas cada vez com uma espessura menor e que você coloca debaixo da pele e você tem uma vida absolutamente normal. Então, não há restrição nenhuma com o implante de marca-passo. É um excelente recurso, né? Para quando há uma indicação, que talvez não seja aqui o caso da Silmara. Ótimo. Próxima pergunta. Alfredo, quais exames detectam a arritmia cardíaca? A arritmia cardíaca a gente consegue detectar através do eletrocardiograma basal, que é um exame que todo mundo acho que já fez alguma vez na vida, né? Nós temos também outros métodos, como o Holter, que é um eletrocardiograma conectado 24 horas. A gente sai com o aparelhinho? Sai com o aparelho, vida normal. E é importante relatar qualquer sintoma e o horário para a gente associar com o traçado do eletro naquele momento. Ele vai registrando as batidas das 24 horas? 24 horas. Existe um aparelho que é um pouco mais prolongado, que é um Holter de maior tempo, né, que é chamado Looper, por exemplo, que a gente consegue detectar durante um período, vários dias, né, e várias semanas, porque isso permite, para aqueles casos difíceis de detecção de arritmia, que a gente consiga detectar num período um pouco mais prolongado. Aquela arritmia que aparece só um dia e não aparece mais, então a gente consegue detectar dias, até mesmo semanas. E existem exames invasivos, como o estudo eletrofisiológico, que é parecido com o cateterismo, porém não é para ver as coronárias, as artérias, e sim a parte elétrica intrínseca do coração. A gente consegue medir todos os passos que o impulso cardíaco faz no coração. E com isso a gente consegue indicar ou não um marca-passo, um cardiodesfibrilador, entre outras coisas. Tá certo. Próxima pergunta. Cida, sou hipertensa e quando acordo no meio da noite, sinto que o meu coração está batendo bem devagar. Isso é normal por eu estar em repouso ou devo me preocupar? A gente falou antes, né? O coração durante o descanso, o repouso, ele bate devagar. Tem que ser assim. Se ele está acelerado, é anormal. Então, a Cida, ela acorda à noite, o coração está devagar. Precisa saber, primeiro, o quão devagar é isso, né? Se estiver dentro dos 50 a 100, a gente considera absolutamente normal. Se estiver abaixo disso, precisa levar em conta outros fatores. Mas, nesse caso, não precisa preocupar, porque está durante o sono, durante o repouso, o coração precisa, de fato, bater menos do que o normal. Doutor Jamil, e se fosse o contrário? Se ela acordasse à noite com o coração disparado? Bem, isso sim pode ser um indício de uma arritmia. Então, isso precisa, obviamente, ser investigado. Logicamente, se ela teve um pesadelo, um sonho, né, aí tudo bem, você vai ter o coração acelerado por um período curto e depois ele volta ao normal. Agora, se ele acelera e continua, aí é melhor ir a um pronto atendimento verificar. Tá. E tem também aquela síndrome de que o coração dispara e tal hora que eu chego no médico, tudo normaliza? Bem, aí isso existe, mas não só para a frequência cardíaca, né? Para muita coisa, né? O médico põe a mão e melhora, né? Próxima pergunta. Débora, meu pai teve infarto há 4 meses e apesar do tratamento, sente fortes palpitações. Esse é um efeito natural do ataque cardíaco? Não necessariamente, Débora. Assim, o infarto, ele acomete uma parte do músculo cardíaco, né? Obviamente, aquela parte, se foi tratada adequadamente, provavelmente não vai ser o motivo, né, para ter algum outro problema. Agora, se ficou com uma cicatriz, aí sim pode ser um foco para que possa causar arritmias cardíacas. Então, precisa, esse caso, investigar. Agora, o nome ataque cardíaco é muito vasto, né? O que é de fato? Boa. Pode ser um infarto, pode ser uma arritmia grave, uma parada cardíaca. Então, assim, isso precisa ficar um pouquinho mais definido com o médico nessa situação. Tá certo. Tá certo? Vamos continuar. Agora com a pergunta da Beatriz. O que fazer para melhorar ataque cardíaco que ocorre após uma refeição pesada? Bem, primeiramente, não fazer uma refeição pesada, né? Ai, Bia, que coisa, né? Segundo, assim, se a gente, muito comum no final do ano, né, a gente come mais, etc. Então, mas aí o meu coração bate mais devagar, não mais rápido. Sem dúvida,
Porque quando você distende o estômago, você causa um efeito vagal no corpo. Né? Falar aquela que a gente come e fica com sono e cansaço, pesado, etc. Então, isso é de praxe. Mas algumas pessoas podem sentir sintomas de algumas palpitações, exatamente porque você está próximo ali ao coração, estômago muito cheio, você pode sentir uma palpitação. E primeira coisa, comer menos, investigar de fato se é só isso e evitar deitar, né? Porque aí o refluxo esofágico pode causar sintomas como palpitações e causar algumas extrasístoles, né? Perfeito. Mais uma pergunta. Simone, pílula anticoncepcional pode causar arritmia na mulher que tem histórico de doenças cardíacas na família? Muito pouco provável, não. Porque assim, a pílula anticoncepcional nada mais é do que o hormônio que a mulher toma. Então, assim, não é uma causa comum de causar extrasístoles ou arritmias. Então, não, esse caso não creio. É bom investigar outros motivos. Doutor Jamil, cigarro e arritmia? Tem uma relação direta e indireta. Direta porque o cigarro ele tem um efeito direto no coração, né? Você pode causar sintomas, alterações do ritmo, e indireto você pode levar à obstrução das coronárias e eventualmente causar uma doença cardíaca, um infarto, e isso pode muitas vezes ser motivos de ter problemas cardíacos futuros. Pode, né? Ser, então. Pode ser o gatilho para você ter um problema sem dúvida. Crônico. Sim, e o cigarro tem substâncias dentro dele que podem causar esse tipo de situações, né? Então, acelerar o coração e em alguns casos, você pode piorar de fato, né? Dr. Jamil Cade é médico cardiologista intervencionista da SBHCI, Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. O site é SBHCI. Vou repetir, sbhci.org.br. O Instagram é @sbhci. O que é médico intervencionista? É o que faz o cateterismo cardíaco. Respondido? Respondido. Muito prazer. Muito obrigada. Obrigado, até a próxima. Bom ano. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado. Um prazer. Até mais. Tchau, Todo tchau. meu.